É dia de a gente trazer essa boa notícia para a democracia limeirense. A Justiça de Limeira rejeitou a ação e mantém mandatos do vereador Estevão e Tati Lopes aqui na nossa cidade. Vocês já estão completamente aliviados ou ainda não? Boa tarde, Tati. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Érica, a todos os ouvintes. Como eu falei aqui da última vez, eu sempre acreditei na justiça e vou continuar acreditando na justiça, né? Eu creio muito que realmente o trabalho do judiciário ele é sempre feito baseado naquilo que é correto. Obviamente que nós estamos ainda no aguardo, né, da manifestação ou não do Ministério Público, mas obviamente que essa notícia, né, da improcedência e da ação nos deixou muito felizes. Eu estou muito grata, né, muito grata a Deus, muito grata aos advogados, muito grata à Justiça por ter entendido o que de fato aconteceu. Estevão, e o seu sentimento com relação a isso, qual é? Boa tarde. É um pouco de alívio, né, Caio? Boa tarde, Caio. Boa tarde, Eric, a todos que nos acompanham. Alívio. Assim, alívio por conta que a gente havia assumido o mandato com aquela pulga atrás da orelha, né? Sem poder se dedicar 100% à legislatura, perdendo horas de reuniões, horas de sono, horas de pensamentos acerca do processo. Isso é algo que, de fato, nos consumiu por muito tempo. Então, hoje, eu e a Tati, acho que a Tati deve estar com o mesmo sentimento, um pouquinho de alívio, respeitando o processo, né, Caio? Que ainda existem etapas a serem cumpridas. Das instituições, né? Das instituições, exato. Mas, e também de muita gratidão a Deus, porque nós sabemos de toda a verdade, nós fizemos uma campanha limpa, trabalhamos arduamente em busca dos votos e assim, gratidão a Deus porque Ele, mais uma vez, Ele mostra para a gente que o nosso trabalho não foi em vão, né? E, logicamente, gratidão a todos que se envolveram nesse processo, aos advogados, que fizeram uma peça, a gente falava aqui em bastidores, uma peça de defesa, assim, extraordinária. O que a gente viu do trabalho dos advogados foi algo surreal mesmo, de se dedicarem horas e horas, conversas e conversas acerca dessa defesa. Até porque foi tudo muito rápido, né, Caio? É importante situar nosso ouvinte, nosso internauta, quem nos assiste. Isso tudo que nós estamos conversando aqui... Demorou menos de 6 meses, né? Sim, isso é bom. Graças a Deus que avançou para que a gente caminhe logo... 3 meses, né? Foi após agora. A gente não considera o fim da eleição, que foi em outubro? Não. Da eleição, no caso de vocês, a eleição que nós foi fomos citados, não foi agora, né? Em janeiro? Foi em janeiro. A citação se deu em janeiro, mas nós tivemos conhecimento da ação processo no final de dezembro. Isso. Então, antes do recesso do judiciário. Eu imaginei que o processo fosse quase que imediatamente colocado após o dia 6 de outubro, não? Não foi, não. Mais. Teve uma AIGE e depois foi a AIME. E o prazo da AIME, salvo engano, foi 20 de dezembro. E eles protocolaram no último dia, no prazo final. Para não ter tempo, né? Exatamente. É tudo uma estratégia aí por trás. Então, só para situar quem acompanha a gente, é uma ação inicialmente movida pelo ex-vereador Marco Xavier, que não conseguiu se reeleger, ele move a ação, de repente ele ganha um cargo de secretário da Habitação, desiste da ação e o Ministério Público, evidentemente, continuou com a ação até, acredito eu, tanto para prosseguir com a investigação e elucidar os fatos, o que é bom para todo mundo, trazendo essa tranquilidade para o pleito, e também por, a meu ver, deixar um recado muito claro. Aqui não. Aqui não se usa judiciário para barganhar cargo. Feito esse que aparece no despacho do juiz, do mesmo juiz, numa outra ação com o mesmo intuito. Então, assim, achei muito importante. E é isso que nós estamos trazendo aqui, só para situar as pessoas que acompanham a gente. É o que está corretíssimo, né? A gente que está vivendo toda essa situação, na verdade, quando a gente fala de se sentir, digamos, que ameaçados de alguma forma, desde o início da campanha, desde a pré-campanha.
aconteceram vários fatos que depois eu quero, né, de maneira um pouco mais tranquila conversar com vocês, não tem nenhum problema em falar, mas nesse momento a gente é um momento de alívio e de gratidão pela aí, sentença do Dr. Guilherme, do juiz, que entendeu, né, o que de fato aconteceu, né, que nossa candidatura, a nossa votação, a nossa vitória nas urnas foi de maneira democrática e justa. Nós, em nenhum momento, tentamos fraudar alguém ou algo, né? Ao contrário. Então, realmente, estamos onde consegui sorrir, agradeci, dobrei o joelho, agradeci a Deus. Eu não imaginei de forma inocente, falando isso, né? Que já iriam divulgar, né? A gente queria ter a cautela de esperar, né? Finalizar de fato, respeitando o Ministério Público também, mas como foi totalmente noticiado, né, a gente meio que se vê obrigado a estar falando já desse assunto hoje. A única pessoa que eu contei ontem, assim que a gente soube, foi para minha mãe, não contei nem para as minhas assessoras, que ficaram chateadas que eu não contei, mas elas entenderam que era um momento de reflexão, né? Eu simplesmente dobrei os joelhos, agradeci a Deus e fiquei eu comigo mesma, dei um abraço na minha mãe, que a minha mãe é uma coisa sensacional. Eu vou eu me emocionar. Bom, mas essa sou eu, né? Se eu não me emocionar, não sou eu. Mas a minha mãe é um grande exemplo para mim, né? Eu sei que todas as mães são, mas enfim, a gente se emociona para falar da gente. E ela falou, filha, eu estou feliz, mas eu já sabia, né? Deus não faz pela metade as coisas, né? E vocês trabalharam de forma muito justa, né? Então não há como no mundo, por mais que o mundo seja tão injusto para as pessoas, para os animais, que a gente vê tanta coisa errada, mas a gente tem que acreditar, né? Como eu sempre falo, eu acredito muito na justiça, não só na de Deus, na justiça dos homens, né? Na democracia, e por mais que em alguns momentos a gente, né, dá uma deslizada e se sente desconfortável e fica triste, às vezes irritada, mas a gente tem que continuar acreditando, né, de que a justiça ela vai acontecer. Então, aqui um abraço para minha mãe, que ela ficou feliz que eu vim aqui. Amanhã você já vai no Caio, ela falou. Falei, não, mãe, eu não vou, não, ninguém está sabendo ainda, né, não tinha sido divulgado. Não, daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo, você vai amanhã no Caio. Então, um beijo, mãe, tô aqui. A família sofreu muito junto, né? Eu acho que o sentido maior da nossa satisfação, inclusive pessoal, posso falar em nome da Érica, em meu nome, é que, de fato, vocês tiveram votos suficientes para serem eleitos. Sim. Foram muito bem votados, fizeram as suas campanhas do jeito mais correto, mais Sim. decente, mais digno. Sim. Trabalharam, né? Tem trabalhos realizados Sim. na política. A Tati que vem de um mandato, o Estevão que vem de um mandato, de um trabalho de excelência. Sim, com na jovens, Prefeitura com Municipal de empreendedorismo Limeira. na prefeitura. Então, ambos trabalharam, ambos lutaram pela própria eleição e, naturalmente, que vocês têm amigos e colegas na política que ganham ou perdem a eleição e que vocês sentem também quando um amigo ou um Sim, colega sim, a perde gente uma sente. eleição. Perdi Sim. a eleição. É. A vereadora, até chegar na sua eleição, perdeu eleições. Sim, Então, sim, faz parte. Faz parte do jogo. Mas é preciso ter, e claro que a gente respeita demais as decisões do Ministério Público e do Judiciário, mas é preciso ter, e isso faltou ao Marquinhos Xavier, um mínimo de sensibilidade, né? Era preciso olhar para o panorama e perceber, ali estão pessoas que fizeram por merecer. Exatamente. Né? E não entrar com ações contra a Isabeli, contra a União Brasil, que não elegeu ninguém, e contra vocês dois. Estamos agora em oração na expectativa que a vereadora Isabeli também tenha o mesmo resultado que nós. Foi eleita de forma democrática, justa, honesta e também merece Também faz o trabalho dela. Faz o trabalho Sim. dela. Nós estamos em oração e na ela torcida, lutou pelos né, votos dela. para que ela também tenha êxito como nós estamos tendo. Né? A Nós não decisão do PT, da ação contra o PT, ainda não saiu. Não tem informação. Acredito que não. Nós não temos nenhuma informação. Também corre aí como sigilo, né? Sim. Obviamente que a gente sabe porque a nossa ação foi mais exposta, né? E tá tudo bem,
Mas da vereadora Isabeli a gente não tem essas informações. E o propósito seria anular todos os votos do PT para tirar a Isabeli aí, aquela coisa, Exatamente. muda a Seriam contagem. 3 Daí, vereadores. é claro, mira em 1, 2, e na verdade tem que recontar tudo, né, Caio? Eu entendo como um ato aí que... Essa recontagem, no caso do PT, beneficiaria? É possível Olha, saber ou não? falaram alguns nomes aí. Eu não vou falar, porque eu não sei se a conta foi feita correta, mas na hipótese, né, das ações contra nós e contra a Isabeli, nós 3 sairíamos. Comprovante também. Né? Teria que ter as 3 As contra a 2 União. ações mais a do União, ou seja, 3 vereadores perderiam o mandato, mas com 3 partidos que seriam para a recontagem de votos. A União não fez ninguém, Não. mas os votos, Mas os votos a princípio, teriam sido, digamos, impactariam. debitados dessa conta, né? Isso. Mas, Fariam a diferença, mas essa sim. sentença do União Brasil já foi reformada, né? já foi reformada também. Já, E também. é nela que o juiz foi categórico. Não pode usar o judiciário para barganhar cargo. O juiz Corretíssimo. escreveu isso, E despachou. existe uma Corretíssimo. tendência, então, de que a sentença, no caso da Isabeli, também seja a mesma, né? Creio que sim, porque a gente não sabe, evidentemente, os elementos da denúncia e não vamos ser levianos aqui, nem precipitados. Mas é o mesmo juiz que avalia o caso e se a gente seguir pela tendência, acredito que sim, que a decisão deva ser Tati não parecida. quer citar nomes, mas eu ouvi os nomes do próprio Marquinhos Xavier, de um candidato do Betinho que eu sempre erro, eu não sei se é Lala ou se é Lala, Vamos ver se é Lala ou Lala. mas enfim. Também ouvi esse nome. E também ouvi que o Júlio César Pereira dos Santos seria um dos interessados. Então, mas... Eu não sei se a conta Fecha beneficiaria também pra o Júlio né? César. Eu não fiz essa abordagem, mas ele seria um dos interessados. A verdade é que tem faz sentido, tem muita especulação, né? Ninguém crava quem sai, quem entra, porque a recontagem ela é muito complexa, naturalmente. É complexa. Imagine com essa instabilidade Aham. que se criou em torno do pleito, né? Após as eleições. É bem complexa mesmo a conta. Pessoalzinho que não aceita a derrota, hein? Mas a gente vai saber mais sobre isso, né? Eu acho que passando aí o próximo passo, acho que correta a prudência da vereadora, do vereador aqui também, de esperar o prazo para o Ministério Público recorrer ou não. Creio eu que seja um prazo rápido. Eu acho que a gente vai ter novas informações para entender melhor tudo que está por trás. Nós temos desse que momento. respeitar as instituições, né? Independente aí do que algumas pessoas não respeitam a democracia, não respeitaram a nossa votação, mas nós respeitamos o Ministério Público, o Judiciário e vamos continuar acreditando na justiça. É isso que eu posso dizer hoje e reafirmar a todo momento. Nós estamos muito felizes e aliviados, sim, muitos gratos a Deus e à justiça. Agora vamos esperar o próximo passo para que a gente tenha aí 100% de conforto, né? E respeitando realmente o Ministério Público que cumpre o seu papel importantíssimo. Educadora.